A justiça demora, mas sempre chega. Essas foram as palavras que ecoaram pelo salão do Grand Hotel, na noite em que Ricardo viu seu mundo desmoronar na frente de 500 pessoas da elite empresarial brasileira. Era uma voz feminina que ele conhecia muito bem. Ele estava no palco, segurando o troféu de empresário do ano, o sorriso arrogante estampado no rosto enquanto agradecia os aplausos. Agradeço a todos que acreditaram em mim ao longo desta jornada, ele dizia ao microfone, a voz cheia de falsa humildade. Construir um império não é fácil, mas com determinação e... Antes que ele terminasse a frase, as luzes se apagaram abruptamente. O salão mergulhou na escuridão total. Murmúrios confusos ecoaram entre os convidados. Então, o telão gigante atrás do palco acendeu com um brilho ofuscante. Documentos começaram a aparecer na tela. Contratos fraudulentos, transferências bancárias ilegais, e-mails comprometedores, fotos de Ricardo com várias mulheres. A cada segundo, uma nova prova de crimes e traições. O que está acontecendo? Ricardo gritou, largando o troféu que caiu no chão com um estrondo metálico. Desliguem isso, desliguem agora! Mas as imagens continuavam. E então apareceu um vídeo. Ricardo em um jantar beneficente, 2 anos atrás, humilhando uma mulher, na frente de centenas de pessoas. Olhem para você, Helena, uma baleia patética. Quem vai querer você? Você não vale nada. Estou me divorciando de você aqui, na frente de todos, para que entendam. Você é um erro que preciso corrigir. O áudio ecoava pelo salão. As pessoas começaram a cochichar, apontando para o palco. Ricardo estava pálido, suando frio. Um holofote se acendeu na plateia, iluminando uma mulher deslumbrante. Ela estava de pé, vestindo um vestido impecável, os cabelos longos e lisos caindo sobre os ombros. Os olhos dela brilhavam com uma intensidade que fazia o sangue de Ricardo gelar. Não, não pode ser, ele sussurrou, os olhos arregalados de terror. A mulher começou a caminhar em direção ao palco, o salto alto ecoando no silêncio sepulcral. Cada passo era medido, confiante, poderoso. Quando chegou aos degraus do palco, ela parou e encarou Ricardo diretamente. Helena! Ele gritou, a voz falhando. Você está morta! Você sumiu! Você... Helena subiu ao palco lentamente. Alguém da produção lhe entregou um microfone. Ela o segurou com firmeza, seu olhar nunca deixando o rosto de Ricardo. Morta! Ela disse, a voz calma e gelada ecoando por todo o salão. Não, Ricardo, eu só estava esperando o momento perfeito para você cair, no mesmo lugar onde você me colocou, no chão. Ela se virou para a plateia e disse ao microfone. A justiça demora, mas sempre chega. E antes de eu te contar como Helena chegou nesse momento de vingança perfeita, segue o nosso canal. Isso me ajuda muito a trazer novos vídeos emocionantes todos os dias para você. 2 anos e meio antes daquele momento de glória, Helena Oliveira estava de pé no cemitério. A chuva fina molhava seu rosto, mas ela nem percebia. Seus olhos estavam fixos no caixão do pai, sendo baixado à terra. Seu pai, Antônio Oliveira, havia construído a construtora Oliveira do zero. Durante 35 anos, ele dedicou cada dia à empresa. E agora se foi, vítima de um infarto fulminante aos 62 anos. Você não está sozinha, uma voz suave disse ao lado dela. Helena se virou. Era Ricardo Santos, o diretor financeiro da empresa. Ele tinha 35 anos, cabelos negros perfeitamente penteados, terno Armani impecável. Seu pai era como um mentor para mim. Ricardo continuou, colocando a mão gentilmente no ombro dela. Prometi a ele, nos últimos dias dele no hospital, que cuidaria de você e da empresa. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Obrigada, Ricardo. Eu não sei o que fazer. Nunca administrei uma empresa sozinha. Não precisa estar sozinha, ele disse, o sorriso caloroso. Estou aqui. Nas semanas seguintes, Ricardo foi o único apoio de Helena.
Ele a ajudava com os relatórios, explicava os contratos, acompanhava as reuniões. Sempre paciente, sempre presente. 2 meses após o funeral, eles estavam trabalhando até tarde. A cidade lá embaixo brilhava com as luzes da noite. Ricardo se aproximou, ficando atrás da cadeira dela. Helena, posso ser honesto com você? Ela concordou com a cabeça, o coração acelerando. Eu admiro você há muito tempo, ele disse, a voz baixa. Desde que comecei a trabalhar com seu pai, você é incrível, inteligente, dedicada. O primeiro beijo aconteceu naquela noite. E Helena, que se sentia tão sozinha, se agarrou àquela sensação de ser desejada. 6 meses depois, eles estavam casados. Foi uma cerimônia pequena, apenas os funcionários mais próximos e alguns amigos. A melhor amiga de Helena, Bruna Costa, foi a madrinha. Estou tão feliz por você, Bruna disse, abraçando Helena. Ricardo é perfeito. Você merece ser feliz. Prometo cuidar de você para sempre, Ricardo disse durante os votos, segurando as mãos dela. Você e a empresa são minha prioridade. Mas a lua de mel mal havia terminado quando as mudanças começaram. Os primeiros meses foram bons, mas então, sutilmente, tudo mudou. Durante um café da manhã, Ricardo fez um comentário aparentemente inocente. Amor, você não acha que deveria pular o pão hoje? Ele disse, olhando para a torrada na mão dela. Está comendo muito carboidrato ultimamente. Helena parou no meio da mordida. Surpresa. Sentindo-se estranhamente culpada, colocou a torrada de volta no prato. Na semana seguinte, durante uma reunião importante com investidores, Helena estava apresentando uma proposta quando Ricardo a interrompeu. Desculpem, senhores, ele disse sorrindo para os investidores. Minha esposa ainda está aprendendo os detalhes mais técnicos. Deixem que eu explique melhor. Helena sentiu o rosto esquentar de vergonha. Ela conhecia aquela proposta de cor. As reuniões importantes começaram a acontecer sem ela. Documentos sumiam de sua mesa. Seu acesso a certas pastas foi bloqueado. É por segurança, Ricardo explicou. Mas não se preocupe, eu cuido de tudo. Uma tarde, Helena entrou sem avisar na sala de reuniões. Encontrou Ricardo assinando uma pilha de documentos. Quando ele a viu, rapidamente tampou os papéis. O que são esses documentos? Ela perguntou. Nada que você precise se preocupar, ele respondeu secamente, trancando os papéis em uma gaveta. Aliás, acho melhor você trabalhar de casa por um tempo. Sua presença está atrapalhando o andamento das coisas. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Às 3 da manhã, ela foi até o escritório em casa. O laptop de Ricardo estava na mesa. Com mãos trêmulas, ela abriu o computador. O que ela encontrou fez seu mundo desmoronar. E-mails para Bruna, sua melhor amiga Bruna. Mensagens íntimas, encontros secretos, planejamentos. A correspondência datava de antes do casamento. Querida Bruna, logo tudo será nosso. Só preciso garantir que ela confie completamente em mim. Helena é tão ingênua. Ela realmente acredita que a amo. Então encontrou algo ainda pior. Documentos mostrando transferências de grandes somas de dinheiro. Contratos de venda de propriedades da empresa. Acordos que ela nunca havia aprovado. Ricardo estava roubando a empresa. E Bruna estava ajudando. Helena, ela se virou bruscamente. Ricardo estava parado na porta, os olhos indo do rosto choroso dela para o laptop aberto. A expressão dele mudou instantaneamente. O homem gentil desapareceu, substituído por algo frio. Você estava olhando minhas coisas, ele disse. Você está me traindo, Helena sussurrou, com a Bruna. E roubando minha empresa. Ricardo deu um passo para dentro, fechando a porta. O som da tranca ecoou como um tiro. Bem, ele disse, o sorriso cruel aparecendo. Acho que precisamos ter uma conversa. Os dias seguintes foram um inferno. Ricardo não negou nada. Você realmente achou que eu me casaria com você por amor? Ele riu.
Olhe para você, Helena. Você é comum, sem graça. Eu me casei com a empresa, não com você. Helena tentou falar com advogados, mas Ricardo havia mudado todos os contatos. Tentou acessar contas bancárias, mas seus cartões estavam bloqueados. Tentou entrar na empresa, mas a segurança não a deixou passar. Ela ligou para a Bruna, ainda esperando que houvesse um mal-entendido. Mas Bruna atendeu e riu na cara dela. Helena, querida, Bruna disse, a voz doce como veneno. Você realmente achou que éramos amigas? Eu sempre tive inveja de você. A princesinha rica com o pai perfeito. Mas agora eu tenho o que você tinha, e é delicioso. Uma semana depois, Ricardo anunciou que iriam a um jantar beneficente. Vista seu melhor vestido, ele disse. Vai ser uma noite memorável. Helena não queria ir, mas tinha medo de recusar. O jantar estava sendo realizado no salão de um hotel 5 estrelas. 200 pessoas da elite empresarial enchiam o espaço. Música clássica tocava suavemente. Ricardo imediatamente a deixou sozinha para circular pela sala. Então Helena viu Bruna. Sua ex-melhor amiga estava deslumbrante em um vestido vermelho. Ela caminhou até Ricardo e, na frente de todos, o beijou na boca. As pessoas ao redor pararam, olhando boquiabertas. Ricardo não se afastou. Em vez disso, ele sorriu, passou o braço pela cintura de Bruna e olhou para Helena. Atenção todos! Ricardo disse em voz alta, batendo uma colher na taça de champanhe. O salão inteiro silenciou. Gostaria de fazer um anúncio importante. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Como muitos sabem, Ricardo continuou. Sou casado com Helena Oliveira, herdeira da construtora Oliveira. Mas essa situação está prestes a mudar. Quero anunciar publicamente que estou me divorciando dela. Gaspes ecoaram pelo salão. Todas as cabeças se viraram para Helena. Sabe, Ricardo continuou. Quando me casei com Helena, pensei que ela tinha herdado a inteligência do pai. Mas eu estava errado. Lágrimas começaram a cair pelo rosto de Helena. Helena é incompetente, não consegue tomar uma decisão sozinha. E honestamente, ele deu uma risada cruel. Olhem para ela. Uma baleia patética escondida em um vestido caro. Quem vai querer você, Helena? Você não vale nada. As palavras ecoavam. Helena podia sentir os olhares de pena, de julgamento. Estou me divorciando de você aqui, na frente de todos, Ricardo declarou. Para que entendam, você é um erro que preciso corrigir. A empresa agora é minha, a casa é minha. Tudo é meu. Você não tem nada. Helena correu para fora do salão, tropeçando nos saltos. Atrás dela, ouvia risadas. Conseguiu chegar ao banheiro e trancou-se em uma cabine. Sentou no chão frio, soluçando. Seu telefone vibrou. Mensagem de Ricardo. Seus pertences estão em uma caixa na portaria. As fechaduras foram trocadas. Não tente voltar. Naquela noite, Helena dormiu em um hotel barato. O quarto cheirava a mofo. O colchão era fino. Ela deitou olhando para o teto manchado e percebeu, não tinha nada, nenhum dinheiro, nenhuma casa, nenhum amigo. Estava completamente sozinha. O celular tocou, número desconhecido. Ela atendeu. Helena? Uma voz masculina com leve sotaque perguntou. Quem é? É o Daniel Kim. Não sei se você se lembra. Helena fechou os olhos. Daniel. O garoto tímido da faculdade que sempre a tratava com respeito. Vi o que aconteceu no jantar, Daniel disse suavemente. O vídeo está nas redes sociais. Helena, eu sinto muito. O vídeo. Sua humilhação estava eternizada na internet. O que você quer, Daniel? Quero te ajudar. Estou em São Paulo a negócios. Podemos nos encontrar amanhã? Helena hesitou. Mas algo na voz dele a fez concordar. Onde? Na manhã seguinte, Helena encontrou Daniel no café central. Quando o viu, percebeu como ele havia mudado. Mais alto, mais confiante, terno impecável. Mas os olhos ainda tinham aquela gentileza.
Helena, ele disse, obrigado por vir. Ela se sentou, evitando o olhar dele. Não sei por que vim. Porque você precisa de ajuda, Daniel respondeu, e pode confiar em mim. Como pode afirmar isso? Não nos falamos há anos. Sempre acompanhei sua vida, Helena. De longe. Vi quando seu pai faleceu, vi quando se casou e vi o que aconteceu. Todo mundo viu, Helena disse amargamente. O vídeo deve ter milhões de visualizações. Vi um homem cruel destruir uma mulher que não merecia aquilo, Daniel disse, e isso me deixou furioso. Por que quer me ajudar? Daniel respirou fundo. Vou ser honesto. Na faculdade eu era apaixonado por você, mas era tímido demais para dizer. Quando nos formamos, aceitei um cargo em Seul, na Coreia do Sul. Construí uma carreira lá, mas nunca te esqueci. Helena o olhou surpresa. Não espero nada em troco, Daniel continuou, mas vi uma chance de estar lá para você quando precisasse. E o que você está propondo? Venha comigo para Seul, ele disse simplesmente. O quê? Venha para a Coreia do Sul. Tenho uma casa grande. Você pode ficar o tempo que precisar. Sem condições, sem expectativas, apenas um lugar seguro. Daniel, eu não posso... Helena, você não tem para onde ir. Não tem dinheiro, não tem amigos, não tem família. Aceite minha ajuda, por favor. Helena ficou em silêncio. Ela sabia que ele estava certo. Havia tentado ligar para todas as pessoas que considerava amigas. Ninguém atendeu. Ou fizeram desculpas. Por que está fazendo isso? Ela perguntou. Porque quando eu estava no meu pior momento, anos atrás, um estranho me ajudou sem pedir nada em troca. Este é o meu momento de pagar adiante. Helena sentiu algo quebrar dentro dela. Está bem, ela disse, eu vou. Nos 2 dias seguintes, Daniel cuidou de tudo. Comprou roupas, pagou o visto, comprou passagens em primeira classe. Não precisa de primeira classe, Helena protestou. Você já passou por humilhação suficiente, Daniel respondeu. Merece pelo menos viajar com conforto. Na manhã do voo, o telefone de Helena tocou. Número privado. Helena? A voz de Ricardo. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Olha, eu sei que as coisas saíram do controle. Eu exagerei. Estava nervoso. Um pouco? Helena interrompeu. Você me humilhou na frente de 200 pessoas. Eu sei. E sinto muito. Podemos conversar pessoalmente, dividir os bens de forma justa. Helena riu, sem humor. Você já levou tudo, Ricardo. Não sobrou nada. Não seja dramática. Você ainda tem direitos. Não quero negociar nada com você. Encontre meus advogados quando eu tiver algum. Até lá, não me ligue mais. Ela desligou. Suas mãos tremiam, mas se sentiu estranhamente forte. Pela primeira vez em meses, havia dito não a Ricardo. No aeroporto, Daniel esperava. Pronta para uma nova vida? Ele perguntou. Helena olhou para trás uma última vez, para a cidade que havia sido seu lar. Pronta, ela respondeu. Vamos embora. O avião decolou ao pôr do sol. Enquanto as nuvens engoliam a cidade, Helena fez uma promessa silenciosa. Um dia voltaria, e Ricardo pagaria por tudo. A comissária passou oferecendo champanhe. Helena pegou uma taça, brindou silenciosamente consigo mesma e bebeu. A vingança seria servida fria, mas seria servida. O apartamento de Daniel em Gangnam era impressionante. Vidro, aço e design minimalista. Da janela do 23º andar, Helena via a cidade inteira. Esta é a ala de hóspedes, Daniel disse. Tudo seu pelo tempo que precisar. Naquela primeira noite, Helena não dormiu. Deitada na cama confortável, encarava o teto e pensava em tudo que havia perdido. Quem ela era agora? Às 5 da manhã, foi até a cozinha. Daniel já estava lá, preparando café. Jet lag? Ele perguntou. Não consegui desligar a mente. Tomaram café em silêncio. Então Daniel perguntou. O que você quer, Helena? Quer reconstruir sua vida aqui e seguir em frente? Ou quer voltar ao Brasil e lutar pelo que é seu? Helena pensou.
A resposta veio com clareza. Quero voltar, ela disse. Quero recuperar minha empresa e quero que Ricardo pague. Vingança, então. Justiça, Helena corrigiu. Ele roubou de mim, humilhou-me, destruiu o legado do meu pai. Isso não pode ficar impune. Está bem, Daniel disse. Então vamos fazer isso direito. Você precisa de poder, recursos, conhecimento, precisa se transformar em alguém que Ricardo nunca esperaria. E assim começou a transformação. Daniel contratou uma equipe: personal trainer, nutricionista, professora de coreano, consultor de imagem e um mentor empresarial chamado Sr. Park. Sua vingança precisa ser perfeita, Sr. Park disse. Isso significa que você precisa ser perfeita, mental, física e profissionalmente. As manhãs começavam às 5 com exercícios intensos. A personal trainer, Kim Min-jung, não tinha piedade. Mais 10, ela gritava. Você quer ser forte? Então seja! Helena queria desistir 1000 vezes, mas toda vez que pensava em parar, lembrava do rosto de Ricardo rindo dela e continuava. Após exercícios, vinham aulas de coreano. 3 horas de vocabulário e conversação com a professora Lee. À tarde, Sr. Park ensinava estratégias empresariais. Eles estudavam aquisições, analisavam manobras corporativas. A construtora Oliveira ainda é legalmente sua, Sr. Park disse. Seu nome está nos papéis de sucessão. Ricardo pode estar gerenciando, mas não pode vender sem sua assinatura. Então, como ele está fazendo? Falsificação, provavelmente, ou procuração que você assinou sem perceber. De qualquer forma, é ilegal. Mas provar será difícil. O que eu faço? Aprende a jogar o jogo dele. Sr. Park sorriu. Só que melhor. As noites eram para estudar finanças, direito corporativo e psicologia. Helena lia até os olhos arderem. Daniel estava sempre presente, mas mantinha distância respeitosa. Apoiava sem sufocar. Uma noite, Helena o encontrou na varanda. Posso me juntar? Ela perguntou. Sempre. Ficaram em silêncio. Então Helena disse, obrigada, Daniel, por tudo. Você não é transtorno nenhum, ele respondeu. Ver você se transformar é inspirador. Você ainda sente algo por mim, depois de todos esses anos? Daniel sorriu tristemente. Sinto, mas não é por isso que faço tudo isso. É porque é o certo. E se no final eu escolher não seguir sozinha? Ele a encarou surpreso. O que quer dizer? Quero dizer que talvez quando tudo terminar, eu gostaria de explorar. Daniel pegou a mão dela. Sempre estarei interessado, mas Helena, não confunda gratidão com amor. Quando você se vingar, quando recuperar tudo, talvez eu não faça mais sentido. Ou talvez você faça todo o sentido do mundo. 6 meses depois, Helena estava irreconhecível. Havia perdido 20 quilos, ganho músculos. Seu cabelo caía em ondas até a metade das costas. Sua postura era ereta, confiante. Mas a maior transformação não era física. Você entende agora, Sr. Park disse, que o verdadeiro poder vem de conhecimento, estratégia e controle emocional. Helena havia aprendido a ler pessoas, identificar mentiras, manipular situações. Não para o mal, mas para a proteção. 1 ano depois, um investigador particular ligou. Senhorita Oliveira, tenho informações. Helena ativou o viva-voz. Ricardo está em sérios problemas financeiros. A empresa está sangrando dinheiro. Ele fez investimentos ruins, pegou empréstimos com juros absurdos. Os credores estão cobrando. Ele está desesperado. E a Bruna? O relacionamento está conturbado. Ela pressiona por casamento. Ele resiste. Aparentemente tem casos com várias mulheres. Helena sentiu satisfação. Continue monitorando. Após desligar, olhou para Sr. Park. Está na hora? Ele balançou a cabeça. Mais 6 meses.
Precisa estar absolutamente pronta, sem hesitação, sem dúvida. Helena concordou, embora quisesse voltar imediatamente. Os próximos 6 meses foram de refinamento. Helena frequentou eventos em Seul, fazendo networking. Praticou sua nova identidade. Confiante, sofisticada, implacável. Durante uma aula de defesa pessoal, ela finalmente derrubou o Sr. Cho em combate. Excelente, você está pronta. Não apenas fisicamente, mas mentalmente. Vejo isso nos seus olhos. Naquela noite, Helena olhava ao espelho. A mulher que a encarava era uma estranha, forte, confiante, perigosa. Nada como a Helena tímida que embarcara 2 anos atrás. Pegou uma tesoura e cortou uma mecha de cabelo, colocando-o em um envelope. Ritual simbólico. Deixar a velha Helena para trás. Batida na porta. Daniel entrou com 2 taças de vinho. Pensei que pudesse gostar. Brindaram silenciosamente. Você está incrível, Daniel disse. Há algo diferente. Uma força interior que estava escondida. Obrigada por me dar tempo e recursos para me encontrar. Ou melhor, para me criar pela primeira vez. Quando voltamos, Helena tomou um gole saboreando. Em 1 mês, quero voltar como consultora internacional. Nova identidade, nova aparência, nova vida. Ricardo não vai me reconhecer. E quando reconhecer, será tarde demais. Qual será seu nome? Helena sorriu, frio e calculista. Valentina Ribeiro. E eu vou destruir Ricardo Santos peça por peça. O aeroporto de São Paulo estava cheio. Valentina Ribeiro, antes Helena Oliveira, caminhou pelo terminal com confiança absoluta. Tailleur vermelho Chanel, saltos Louboutin, óculos Prada, cabelo em ondas perfeitas, maleta de couro italiano. Atrás dela, um assistente com malas Louis Vuitton. Daniel ao lado, impecável em terno Armani cinza. Nervosa, ele perguntou em coreano. Nem um pouco, Valentina respondeu também em coreano. Estou pronta. Um motorista uniformizado os esperava com placa Senhora Ribeiro. Mercedes preta os levou ao hotel de 7 estrelas. Na cobertura, Valentina foi à janela. 2 anos. Parecia eternidade e um piscar de olhos. O encontro com Ricardo está marcado para amanhã às 10, Daniel disse. Ele não faz ideia de quem você é. Para ele, você é apenas uma consultora especializada em reestruturação. Ele deve estar desesperado o suficiente para aceitar ajuda. Perfeito. Naquela noite, ela mal dormiu. Não por nervosismo, mas antecipação. Na manhã seguinte, Valentina estava impecável. Terno azul marinho, cabelo em coque, maquiagem profissional. Olhou-se no espelho. Helena morreu há 2 anos. Eu sou Valentina e vou fazer justiça. A construtora Oliveira, agora construtora Santos, ficava no centro. Valentina entrou como se fosse dona do lugar, saltos ecoando no mármore. Bom dia, disse a recepcionista, sotaque leve após anos falando coreano. Tenho reunião com o senhor Ricardo Santos às 10. Sou a Valentina Ribeiro. Claro, senhora Ribeiro. Vou avisá-lo. Enquanto esperava, Valentina observou. As fotos do pai haviam sido substituídas por imagens de Ricardo. Sentiu raiva ferver, mas manteve o rosto sereno. Senhora Ribeiro? Uma secretária apareceu. O senhor Santos a receberá. Valentina seguiu pelos corredores que conhecia tão bem. Memórias voltavam. Ela criança correndo atrás do pai. Adolescente aprendendo o negócio. Adulta tentando manter o legado. A porta do escritório se abriu. Lá estava ele. Ricardo parecia mais velho, cansado, olheiras profundas, fios grisalhos. Terno caro, mas amarrotado. Tensão nos ombros delatando estresse. Quando a viu, seus olhos se iluminaram. Não com reconhecimento, mas interesse masculino. Senhora Ribeiro, ele disse estendendo a mão. Prazer. Ouvi maravilhas sobre seu trabalho na Ásia. Valentina apertou firmemente, olhando direto nos olhos. Por um segundo, viu confusão, como se algo fosse familiar. Mas passou.
Prazer, senhor Santos, ela disse, soltando a mão e sentando. Obrigada por me receber. Quando a mais requisitada consultora da Ásia se oferece para analisar minha empresa, eu não recuso. Ricardo sorriu tenso. Embora confesse que não entendo por que uma profissional do seu calibre estaria interessada em uma construtora pequena como a minha. Pequena ainda, Valentina corrigiu suavemente. Mas li sobre a história. Fundada há 35 anos, construiu projetos importantes. Há potencial, muito potencial desperdiçado. Ricardo se mexeu, desconfortável. Os últimos anos foram desafiadores. Desafiadores, Valentina repetiu, abrindo a pasta. Palavra interessante para descrever declínio de 60% na receita, afastamento de 70% dos clientes e dívidas de quase 50 milhões. Ricardo ficou pálido. Como você... Esses números não são públicos. Senhor Santos, Valentina se inclinou levemente. Se me contratasse, seria meu trabalho saber tudo, tudo. E sou muito boa no que faço. Silêncio tenso. Então Ricardo riu, forçado. Impressionante. Fez sua lição de casa. Sempre faço. A questão é, está preparado para ouvir a verdade e disposto a fazer o necessário para consertar? Ricardo passou a mão pelos cabelos, gesto nervoso que Valentina lembrava bem. Sim, estou desesperado o suficiente para ouvir qualquer conselho. Ótimo. Valentina fechou a pasta cruzando as pernas. Então vamos começar. Me conte como assumiu esta empresa. A pergunta o pegou desprevenido. Bem, meu ex-sogro era o dono. Quando faleceu, a filha herdou, mas ela não tinha capacidade, então Você se casou com ela e assumiu o controle. Valentina completou, voz neutra. Interessante estratégia de aquisição. Não foi assim, Ricardo se defendeu. Eu amava a Helena, mas ela não tinha perfil para liderar. E onde ela está agora? Ricardo deu de ombros. Nos divorciamos. Ela não se adaptou, saiu de São Paulo. Não sei onde está e, francamente, não me importo. Valentina sentiu raiva queimar, mas manteve o rosto neutro. Entendo. E os documentos de transferência? Ela assinou tudo? Ricardo hesitou, fração de segundo. Valentina notou. Claro, tudo legal. Mentiroso pensou, mas disse. Perfeito. Então vamos ao que interessa. Estou disposta a trabalhar como consultora por 6 meses. Vou analisar cada aspecto, identificar problemas, implementar soluções. Mas tenho 3 condições. Quais? Primeira, acesso total. Todas as contas, contratos, reuniões, sem segredos. Segunda, autoridade para decisões executivas se necessário. Terceira... Pausou dramaticamente. Meus honorários são 500 mil reais, metade adiantado. Ricardo engasgou. 500 mil? É absurdo. Absurdo é deixar empresa de 200 milhões afundar por má gestão. Valentina retrucou calmamente. Meus honorários são investimento, não custo. Em 6 meses, prometo que esta empresa estará lucrativa. Ou pode continuar perdendo 10 milhões por trimestre e estar falido em menos de 1 ano. Sua escolha. Ricardo a encarou. Valentina via as engrenagens girando, calculando. Está bem, você tem um acordo. Quando pode começar? Amanhã, Valentina respondeu, levantando e estendendo a mão. Prepare os documentos. E, senhor Santos, uma última coisa. Sim, eu sempre descubro a verdade sobre as empresas com que trabalho. Sempre. Se há algo que não quer que eu saiba, é melhor me contar agora. Ricardo sorriu nervoso. Não há segredos. Sou um livro aberto. Outra mentira, Valentina pensou, mas apenas sorriu de volta. Quando saiu, Daniel a esperava no carro. Como foi? Valentina tirou os óculos, olhos brilhando com determinação. Perfeito. Ele não faz ideia de quem eu sou. Comprou tudo. Amanhã começo. E Bruna? Não a vi, mas segundo o investigador, deve aparecer em breve. Ela se autodenomina consultora de imagem agora.
Daniel riu. Que conveniente. Muito, Valentina concordou. Olhando pela janela enquanto se afastavam, murmurou. Logo, Ricardo, muito em breve você vai saber o que é perder tudo. No primeiro dia de trabalho, Valentina chegou cedo. Vestida com elegância calculada, ela caminhou até sua nova mesa perto da sala de Ricardo. Às 9 da manhã, a porta se abriu. Uma mulher entrou como se fosse dona do lugar. Vestido justo, saltos altos, bolsa de grife. Bruna Costa. Valentina a observou por trás dos óculos de leitura. Sua ex-melhor amiga parecia mais velha, mais dura, mas ainda tinha aquele ar de superioridade que sempre a incomodava. Bruna parou ao ver Valentina, os olhos percorrendo-a de cima a baixo com desconfiança. Quem é você? Ela perguntou sem rodeios. Valentina Ribeiro. Ela respondeu com um sorriso educado, sem se levantar. A nova consultora estratégica. E você é? Bruna Costa. Ela respondeu cruzando os braços. Consultora de imagem e amiga íntima do Sr. Santos. Que coincidência, Valentina disse, voltando a olhar para os papéis. Eu também trabalho muito próxima dele agora. Os olhos de Bruna se estreitaram. Vamos ver por quanto tempo. Nas semanas seguintes, Valentina mergulhou no trabalho. Chegava primeiro, saía por último. Analisava cada documento, cada contrato, cada e-mail e encontrava irregularidades por toda parte. Ricardo começou a depender cada vez mais dela. Valentina, esses relatórios estão perfeitos, ele elogiou certa tarde. Você tem um olho para detalhes que nunca vi. Obrigada, Sr. Santos. Só estou fazendo o meu trabalho. Mas Bruna ficava cada vez mais irritada. Durante um almoço em casa, ela explodiu. Por que você dá tanta atenção àquela consultora? Ela gritou para Ricardo. Você mal fala comigo ultimamente. Bruna, não seja ridícula. Ricardo respondeu cansado. Ela está salvando a empresa. Salvando? Ou você só quer uma desculpa para ficar perto dela? Eu vejo como você olha para ela. Você está imaginando coisas. Mas Bruna tinha razão. Ricardo estava fascinado por Valentina. Sua inteligência, sua confiança, a maneira como ela dominava qualquer sala que entrava. Uma noite, trabalhando até tarde, Ricardo entrou na sala de Valentina com 2 taças de vinho. Pensei que pudesse gostar de uma pausa, ele disse, estendendo uma taça. Valentina hesitou, mas aceitou. Obrigada. Ricardo sentou na beirada da mesa dela, perigosamente perto. Sabe, Valentina, você me lembra alguém, ele disse, olhos fixos nela. O coração de Valentina acelerou, mas manteve a voz calma. É mesmo? Quem? Não sei ao certo, ele admitiu. Mas há algo em você familiar. Talvez em outra vida. Valentina sorriu enigmaticamente, tomando um gole. Mas nesta, sou apenas sua consultora. E falando nisso, preciso discutir algumas irregularidades que encontrei nos contratos de 2023. Ricardo franziu a testa. Que tipo de irregularidades? Assinaturas que não batem com os documentos originais. Procurações que parecem forjadas. Transferências de propriedade que legalmente não deveriam ter acontecido. O rosto de Ricardo ficou vermelho. Você está me acusando de fraude? Não estou acusando ninguém, Valentina disse calmamente. Estou apenas apontando inconsistências que precisam ser resolvidas antes que auditores externos as encontrem. A menos que você queira que elas sejam encontradas. Ricardo se levantou abruptamente. Claro que não. Vou verificar isso. Ótimo, Valentina sorriu. Porque, como sua consultora, meu trabalho é proteger seus interesses. E fraude não é do interesse de ninguém. Quando ele saiu, ela permitiu-se um sorriso de satisfação. As sementes da dúvida estavam plantadas. Nos dias seguintes, Valentina começou a deixar acidentalmente documentos comprometedores em lugares onde os investidores poderiam vê-los.
Durante uma reunião, ela fez perguntas que pareciam inocentes, mas que faziam Ricardo suar. Senhor Santos, pode explicar por que a empresa vendeu 3 propriedades principais sem reinvestir o capital? Para onde foi esse dinheiro? Os investidores se entreolharam, suspeitosos. Foi reinvestido em outros projetos, Ricardo gaguejou. Que projetos especificamente? Valentina pressionou, consultando seus documentos, porque não consigo encontrar nenhum registro. Um dos investidores principais, o Sr. Carvalho, se inclinou para a frente. Ricardo, acho que precisamos de uma reunião privada para discutir essas questões. Após a reunião, Ricardo chamou Valentina em sua sala. Ele estava furioso. O que você pensa que está fazendo? Ele gritou. Me fazendo parecer incompetente na frente dos investidores. Estou fazendo meu trabalho, Valentina respondeu calmamente. Me pediu transparência. Estou sendo transparente. Se você tem problemas com as perguntas, talvez devesse ter respostas melhores. Você está pisando em terreno perigoso. Estou? Valentina se aproximou, olhando diretamente nos olhos dele. Ou você que está? Porque cada vez que cavo mais fundo nesta empresa, encontro mais irregularidades. E a questão é, você quer que eu conserte isso silenciosamente ou quer que explodam publicamente? Ricardo a encarou, preso entre a raiva e o medo. O que você quer? Ele perguntou finalmente. Quero que você seja honesto comigo, Valentina disse. Completamente honesto. Porque só posso ajudá-lo se souber a verdade toda. Houve um longo silêncio. Então Ricardo se sentou pesadamente em sua cadeira. Está bem, ele disse. A empresa estava pior do que eu esperava quando assumi. Fiz alguns atalhos. Falsifiquei algumas assinaturas para agilizar transferências. Peguei empréstimos não autorizados. Usei fundos da empresa para investimentos pessoais que não deram certo. Valentina o ouviu, seu rosto uma máscara de profissionalismo. Internamente, ela estava triunfante. Ele havia acabado de confessar tudo. Obrigada pela honestidade, ela disse suavemente. Agora posso realmente ajudá-lo. Mas enquanto dizia isso, o gravador discreto em sua bolsa registrava cada palavra. Naquela noite, Valentina se encontrou com Daniel no apartamento do hotel. Consegui a confissão, ela disse, reproduzindo a gravação. Daniel ouviu atentamente. Isso é ouro, mas não é suficiente. Precisamos de provas documentais também. E precisamos pegar a Bruna. Já estou cuidando disso. Valentina sorriu. Amanhã, planto a semente da discórdia entre eles. No dia seguinte, Valentina acidentalmente deixou seu telefone aberto em uma mensagem falsa de um número desconhecido. Ricardo, sobre aquele hotel na sexta à noite, mesma suíte de sempre? Bruna, passando pela mesa, viu a mensagem. Seus olhos se arregalaram. Naquela sexta-feira, Bruna seguiu Ricardo. Ele realmente foi a um hotel, mas não para encontrar Valentina. Foi para uma reunião de negócios. No entanto, Bruna não sabia disso. Ela invadiu o lobby, pronta para um confronto. Foi quando viu Ricardo conversando intimamente com uma investidora jovem. Eles riam, o toque dele no braço dela parecia íntimo demais. Bruna explodiu. Seu desgraçado! Ela gritou através do lobby. É assim que você me trata, depois de tudo que fiz por você? Ricardo ficou mortificado. Bruna! Isso é uma reunião de negócios. Reunião de negócios? Você está me traindo? De novo. As pessoas no lobby pararam para assistir. Celulares saíram gravando tudo. Bruna, você está bêbada, Ricardo sibilou, tentando levá-la para fora. Bêbada? Bêbada! Ela o empurrou. Eu te ajudei a roubar tudo da Helena. Fingi ser amiga dela por anos, e é assim que me paga. Silêncio absoluto. As câmeras continuavam gravando. Ricardo ficou pálido. Bruna, calha a boca. Mas ela estava fora de controle. Não! Você me prometeu casamento, me prometeu que quando se livrasse dela ficaria comigo. Mas você só me usa, como usou Helena.
A segurança do hotel chegou, escolando ambos para fora, mas o estrago estava feito. No dia seguinte, o vídeo era viral. Redes sociais explodiram com a confissão de Bruna. Jornalistas começaram a investigar. A polícia abriu um inquérito. Ricardo tentou contatar Valentina desesperadamente, mas ela não atendia. Finalmente, ele foi até a mesa dela. Valentina, preciso da sua ajuda, ele implorou. Tudo está desmoronando. Vi o vídeo, ela disse calmamente. Situação complicada. Você pode ajudar? Por favor, faça um controle de danos, fale com a imprensa, qualquer coisa. Valentina o estudou por um longo momento. Então sorriu. Posso ajudar sim, mas primeiro precisa assinar alguns documentos, transferindo o controle temporário da empresa para mim enquanto lidamos com a crise. É procedimento padrão. Ricardo, desesperado e em pânico, nem leu direito. Assinou tudo. No escritório particular que havia alugado, Valentina se encontrou com o Sr. Park, que havia voado de Seul, e Daniel. Temos a confissão gravada, a confissão pública da Bruna e agora controle legal da empresa, ela disse. Está na hora da fase final. O Sr. Park sorriu. Você está pronta para o ato final? Valentina pegou o telefone. Completamente. Vamos organizar a cerimônia de premiação. Ela ligou para a Federação das Empresas Brasileiras. Gostaria de patrocinar o evento do empresário do ano e gostaria de nomear Ricardo Santos como candidato. O Grand Hotel estava em preparação para a cerimônia do empresário do ano. 500 pessoas da elite empresarial haviam confirmado presença. Ricardo Santos, para sua surpresa, havia sido indicado como finalista. Não entendo, ele disse a Valentina alguns dias antes do evento. Como fui indicado com toda essa controvérsia? Os votos foram feitos antes do escândalo, Valentina explicou. E muitas pessoas ainda acreditam em você. Considere uma oportunidade de redenção pública. Ricardo, desesperado para restaurar sua reputação, concordou em comparecer. Nos bastidores, Valentina coordenava tudo. Ela havia contratado uma equipe técnica de primeira linha, jornalistas investigativos, e discretamente havia entrado em contato com a Polícia Federal. Tudo pronto? Daniel perguntou na manhã do evento. Tudo, Valentina confirmou. Hoje, Ricardo Santos finalmente pagará por tudo que fez. Ela pegou um envelope e o abriu. Dentro, uma foto antiga. Ela e o pai, sorrindo na frente da construtora. Ela tocou o rosto do pai na foto. Hoje, pai, hoje eu recupero nosso legado. A noite chegou. O salão estava magnífico, decorado com flores e luzes. Jornalistas estavam por toda parte. Câmeras de grandes emissoras transmitiam ao vivo. Ricardo chegou com um terno novo, tentando parecer confiante. Bruna não estava com ele. Ela estava sob investigação policial e proibida de deixar a cidade. Valentina chegou sozinha, absolutamente deslumbrante em um terno vermelho valentino. Os olhos de Ricardo se iluminaram quando a viu. Valentina, ele se aproximou. Você está magnífica. Obrigada, Ricardo. Grande noite para você. Espero que sim, ele disse nervoso. Preciso muito dessa vitória para mostrar que ainda sou respeitável. Tenho certeza que será uma noite memorável. Valentina disse com um sorriso enigmático. A cerimônia começou. Vários prêmios foram entregues. Finalmente chegou o momento principal. Empresário do ano. E o vencedor é... O apresentador abriu o envelope. Ricardo Santos. Aplausos educados encheram o salão. Ricardo subiu ao palco acenando, seu sorriso tenso, mas presente. Ele pegou o troféu, respirou fundo e se aproximou do microfone. Agradeço a todos que acreditaram em mim ao longo desta jornada, ele começou. Construir um império não é fácil, mas com determinação e... As luzes se apagaram. Murmúrios confusos. Então o telão gigante atrás dele acendeu. Documentos apareceram na tela.
Contratos fraudulentos com assinaturas falsificadas circuladas em vermelho. Transferências bancárias ilegais. E-mails entre Ricardo e Bruna planejando roubar a empresa de Helena. "O que está acontecendo?" Ricardo gritou. "Desliguem isso!" Mas as imagens continuavam. Extratos bancários mostrando desvios. Fotos de Ricardo com várias amantes, gravações de áudio. Então veio o vídeo do jantar beneficente. Ricardo humilhando Helena, chamando-a de baleia patética, anunciando o divórcio cruelmente. A plateia estava em choque. Gaspes e exclamações enchiam o salão. "Não, isso é manipulação." Ricardo tentou se defender. Então a voz dele começou a tocar pelos alto-falantes. Era a gravação da confissão que ele havia feito para Valentina. "Falsifiquei algumas assinaturas para agilizar transferências. Peguei empréstimos não autorizados. Usei fundos da empresa para investimentos pessoais." Ricardo ficou paralisado no palco, reconhecendo sua própria voz, admitindo cada crime. Um holofote se acendeu na plateia, iluminando Valentina. Ela se levantou lentamente, todos os olhos voltando-se para ela. Começou a caminhar em direção ao palco, cada passo medido, poderoso. O salto ecoava no silêncio absoluto. Ricardo a viu se aproximando e algo em seu cérebro finalmente conectou. Os olhos dela, aqueles olhos que ele conhecia. "Não", ele sussurrou. "Não pode ser." Valentina subiu os degraus do palco. Alguém da equipe lhe entregou um microfone. Ela o segurou firmemente, nunca quebrando o contato visual com Ricardo. "Helena!" Ele finalmente gritou, a voz quebrando. "Você está morta! Você sumiu! Você..." "Morta?" Valentina disse, sua voz amplificada para todo o salão. "Não, Ricardo. Eu só estava esperando o momento perfeito para você cair do mesmo lugar onde você me colocou no chão." As portas do salão se abriram. Agentes da Polícia Federal entraram em formação, caminhando pelo corredor central. "Ricardo Santos", o delegado anunciou subindo ao palco. "Você está preso por fraude, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, apropriação indébita e falsificação de documentos." Ricardo olhou ao redor desesperado, procurando uma saída. Tentou correr, mas tropeçou no tapete do palco. Ele caiu, rolando pelos degraus, batendo no chão com um baque surdo. Os flashes explodiram, jornalistas correram, câmeras captavam cada segundo. 2 policiais o levantaram, colocando algemas em seus pulsos. Ricardo chorava. "Helena, por favor, você não entende. Eu posso explicar, podemos resolver isso." Helena permaneceu no palco, olhando para baixo, para o homem que havia destruído sua vida. "Não há nada para resolver, Ricardo. Há apenas justiça." E ela finalmente chegou. "Eu te amava", ele gritou, sendo arrastado. "Eu realmente amava você." "Não", Helena disse calmamente. "Você amava o que eu representava. Dinheiro, poder, status, mas nunca me amou. E agora você vai aprender o que significa perder tudo. Como eu perdi. Como meu pai teria se sentido vendo o que você fez com o legado dele." A polícia o levou para fora. O salão explodiu em conversas, flashes, perguntas gritadas. Helena se virou para a plateia e disse no microfone: "Meu nome é Helena Oliveira. Há 2 anos e meio, fui humilhada publicamente pelo homem que jurou me proteger. Ele roubou minha empresa, meu dinheiro, minha dignidade. Mas ele não roubou minha força, nem minha determinação." Aplausos começaram, tímidos no início, depois crescendo. "Passei 2 anos me transformando, me preparando, construindo o caso perfeito contra ele. Não por vingança, mas por justiça, pelo legado do meu pai, pela verdade." Os aplausos ficaram mais altos. "E quero que cada pessoa aqui saiba, não importa quão baixo você caia, não importa quão perdida se sinta, sempre há uma maneira de se reerguer. Sempre." O salão inteiro se levantou, aplaudindo. Daniel estava na primeira fila, lágrimas de orgulho nos olhos. Helena desceu do palco. Repórteres a cercaram,
mas a segurança que ela havia contratado manteve-os à distância. Senhora Oliveira, como se sente? O que vai fazer agora? Vai assumir a empresa de volta? Helena parou, olhou para as câmeras e disse: Vou reconstruir o que meu pai criou. Vou honrar o legado dele. E vou garantir que nada do que Ricardo fez fique impune. Do lado de fora do hotel, ela encontrou Daniel esperando no carro. Você estava incrível, ele disse quando ela entrou. Helena tirou o salto, suspirou profundamente. Está feito. Como se sente? Ela pensou por um momento. Aliviada, não feliz exatamente, mas livre. Pela primeira vez em anos, livre. Nas semanas seguintes, o caso explodiu na mídia. Ricardo foi formalmente acusado de 15 crimes diferentes. Bruna também foi indiciada como cúmplice. Ambos enfrentariam anos de prisão. A construtora Oliveira foi oficialmente devolvida a Helena. Os documentos fraudulentos foram anulados. Os investidores que haviam sido enganados processaram Ricardo pessoalmente. Helena se mudou para o escritório do pai. A primeira coisa que fez foi retirar todas as fotos de Ricardo e colocar de volta as imagens de Antônio Oliveira. Conseguimos, pai, ela sussurrou, tocando uma foto dele. A porta se abriu. Daniel entrou com café. A reunião com os investidores é em 1 hora, ele disse. Eles estão ansiosos para conhecer a nova, ou melhor, a verdadeira CEO. Estou pronta, Helena disse. Helena, Daniel a chamou. Ela se virou. Sobre nós. Sim? Agora que tudo terminou, você ainda quer explorar isso? Helena caminhou até ele, pegou o café de sua mão e o colocou na mesa. Então, ela o beijou. Isso responde sua pergunta? Ela perguntou quando se separaram. Daniel sorriu. Perfeitamente. 3 meses depois, Ricardo foi a julgamento. Helena compareceu, sentando-se na primeira fila. Ele a viu e desviou os olhos, envergonhado. O juiz leu o veredicto. Ricardo Santos, você é considerado culpado de todos os crimes. É sentenciado a 15 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 5 anos. Ricardo abaixou a cabeça. Foi levado algemado. Do lado de fora do tribunal, repórteres cercaram Helena. Como se sente com o veredito, senhora Oliveira? Helena pensou cuidadosamente. Sinto que a justiça foi feita. Não estou feliz que alguém vá para a prisão, mas estou em paz, sabendo que ele não pode machucar mais ninguém. Você o perdoa? Perdão é complicado, Helena disse honestamente. Talvez um dia, mas hoje estou focada em seguir em frente, em reconstruir, em honrar a memória do meu pai. 1 ano depois, a construtora Oliveira estava prosperando novamente. Helena havia implementado novas práticas, contratado uma equipe ética e recuperado a maioria dos clientes antigos. Ela estava em seu escritório revisando propostas quando o telefone tocou. Era da prisão. Ricardo pedindo para visitá-la. Helena hesitou. Daniel, que estava com ela, tocou sua mão. Você não precisa ir, ele disse. Eu sei, mas acho que preciso, para mim, para fechar esse capítulo de vez. Na prisão, 1 semana depois, Helena se sentou do outro lado do vidro. Ricardo parecia 10 anos mais velho. Cabelo grisalho, rosto magro, ombros caídos. Ele pegou o telefone. Ela pegou o dela. Obrigado por vir, ele disse, voz rouca. O que você quer, Ricardo? Eu queria pedir desculpas, de verdade. Não para que você me perdoe ou para que isso mude algo, mas porque você merece ouvir. Helena o observou em silêncio. Eu fui cruel, ganancioso, manipulador. Destruí você porque era mais fácil do que admitir minhas próprias inseguranças. Eu não merecia você, nunca mereci. Não, Helena concordou calmamente. Não merecia. Eu vejo as notícias, Ricardo continuou. Você reconstruiu tudo. A empresa está melhor do que nunca. Você se casou?
Ele apontou para o anel no dedo dela. Sim, com Daniel, o homem que me ajudou quando eu não tinha ninguém. Ricardo concordou tristemente. Fico feliz, de verdade. Você merece felicidade. Merecia há muito tempo, Helena corrigiu. Mas você fez de tudo para tirar isso de mim. Eu sei, e vou viver com isso pelo resto da vida. Aqui, sozinho, tenho muito tempo para pensar, para me arrepender. Helena se levantou, pronta para ir embora. Helena, Ricardo chamou. Ela parou. Seu pai ficaria orgulhoso de você, do que você se tornou, da força que mostrou. Pela primeira vez, lágrimas apareceram nos olhos dela. Eu sei. E é por ele que fiz tudo isso. Não por você, por ele. Ela desligou o telefone e saiu sem olhar para trás. Do lado de fora, Daniel a esperava. Ele a abraçou. Acabou? Ele perguntou. Acabou, ela confirmou. 6 meses depois, Helena e Daniel estavam na sacada do novo escritório da empresa. Ela estava grávida de 3 meses. Como vamos chamar? Daniel perguntou, tocando sua barriga suavemente. Se for menino, Antônio, como meu pai. E se for menina? Helena pensou. Esperança, porque é isso que aprendi. Não importa quão escura fique a noite, sempre há esperança de um novo amanhecer. Daniel a beijou suavemente. Você é incrível, sabia? Aprendi com os melhores. Ela sorriu. Com meu pai, que me ensinou sobre legado e integridade. E com você, que me ensinou que o amor verdadeiro existe e vale a pena esperar. Eles ficaram ali, abraçados, olhando para a cidade. Helena pensou em tudo que havia passado. A perda, a dor, a humilhação, a transformação, a vingança e, finalmente, a paz. Ela havia perdido tudo e reconstruído algo melhor. Tinha enfrentado seu pior pesadelo e saído mais forte. Tinha visto a justiça ser feita. E agora, finalmente, estava pronta para o próximo capítulo. Não mais como vítima, não mais como vingadora, mas como mulher completa, mãe futura, esposa amada e CEO respeitada. E agora? Daniel perguntou. Helena sorriu, olhando para o futuro com esperança pela primeira vez em anos. Agora, ela disse, vivemos. Se você está passando pelo seu momento mais escuro, saiba que isso não é o fim. É apenas o começo da sua transformação. A justiça pode demorar, mas ela sempre chega. E quando chegar, você vai estar pronta. Mais forte, mais sábia, mais poderosa do que nunca imaginou ser. Nunca desista. Nunca deixe que alguém tire seu valor. Porque você vale muito mais do que qualquer pessoa cruel pode fazer você acreditar. Esta é a minha história. E a Helena conseguiu, você também consegue. E se você gostou dessa história, deixa seu curtir no vídeo e compartilha com aquela amiga que precisa de inspiração hoje. Até o próximo vídeo.